Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo. Muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo sempre um tema que possa gerar algum impacto na sua vida, impacto positivo, ou uma recordação, um insight. Afinal de contas, são esses insights, essas percepções novas que ampliam a nossa consciência e permitem a gente ver o mundo por uma nova ótica. Porque por mais que tenhamos já o nosso padrão, nossa programação de percepção do mundo, saiba que é apenas uma percepção. É muito longe da realidade. O que você vê e que entra para os seus olhos pela retina é muito pouco perto do que está sendo processado no seu lobo occipital, dizendo para você o que você está vendo. Então, do que você vê versus a imagem que se forma, estamos falando de 5% é o que você viu e 95% é teu cérebro que monta. Então você imagina que cada um vive na sua própria realidade virtual, porque é como você monta essa imagem baseado nas suas crenças, programações, condicionamentos, bagagem, etc. Entenderam isso? Então não é porque você está vendo que é real, é apenas a maneira como você, nesse estágio de consciência, nesse nível que você está vivendo hoje, nessa dimensão que você está conectado, é o que você percebe e interpreta. Então, já começa aí a explicação para aquela famosa frase, né? Cuidado com a mente, porque a mente mente. E a mente mente, né? Se ela fosse boa, ela chamaria diz a verdade. Mas ela chama mente porque ela mente mesmo. Baseado em suas crenças e programações, ela vai dizer que é isso, que é aquilo. Ela vai conectar com uma série de pensamentos e emoções que vão acontecer no seu processamento mental. E se você estiver desavisado ou no automático, você vai se identificar com todos esses pensamentos, com todas essas emoções, e você vai acreditar, vai alimentar e vai viver nesse mundo de ilusões de uma mente primitiva. E como hoje, nós estamos vivendo momentos de mais tensão, mais informação, em que o cérebro ativa muito mais áreas de processamentos primitivos de sobrevivência, a maioria dos pensamentos que afloram as emoções são derivadas do medo, raiva, angústia, ansiedade, preocupação, insegurança. E muito poucos sentimentos ou emoções e pensamentos automáticos são derivados do amor, alegria, gratidão, perdão, compaixão. Quem tem que fazer essa troca é a sua consciência, é a sua presença, o seu foco, sua atenção, o vigiai, que faz você despertar emoções mais derivadas do amor, no automático. Sua mente, sua antena, seu cérebro é uma antena, ele vai sintonizar muito mais com a rádio, a frequência, a rádio que mais toca no planeta, que hoje é o quê? Rádio terror. E aí é isso, é um pensamento emendado no outro, terrível, de medo, de angústia, de preocupação. Ai meu Deus, futuro e passado, menos o presente, que é o único tempo que existe. Então a mente mente, ela te conta esse monte de historinha e para os menos avisados, a pessoa acha que aquilo é verdadeiro, que é isso mesmo, que esses pensamentos de medo, de angústia e preocupação com o futuro, todos podem acontecer. E olha que estatisticamente a gente sabe que mais de 95% das preocupações não acontecem. Mas o cérebro, e você se envolve com aquilo, acredita, torna aquilo uma realidade até. A mente mente. Muito cuidado. E uma mente no automático é pior. Porque uma mente no automático ela vai resgatar essas tendências negativas do cérebro. E o que a tendência negativa do cérebro faz? Faz você, ao passar por um dia com 100 experiências, 99 neutras ou boas e uma negativa, qual que marca o dia? A negativa. É isso que a tendência negativa faz com a gente. Marcar, prestar atenção, recordar, armazenar, registrar, relembrar mais as experiências desagradáveis do que as agradáveis. Então é o momento de a gente ficar muito atento nos julgamentos que a sua mente faz de tudo. Porque no automático ela vai prestar atenção mais no negativo. Vai pintar um cenário de preto e branco. Vai simular aquele terror o dia inteiro. Não fique refém desse tipo de processamento mental. Não julgue os fatos, as coisas, no automático, baseado no... Porque senão você vai sempre estar julgando da maneira mais negativa possível. Você sempre vai tender a ver o copo com água pela metade como meio vazio. Cuidado com esses julgamentos automáticos que acontecem, processam na sua mente. A gente
por estarmos desconectados, a gente nunca vai ter uma percepção ampliada do que quer dizer aquela situação. O que eu quero dizer com isso? Que por vezes você julga uma situação ruim, e quantas vezes essa situação ruim, ai que desgraça que me aconteceu, mais pra frente ficou claro que aquilo foi o que salvou tua vida, aquilo que deu uma guinada positiva na tua vida. Quantas coisas que você julga terrível, ai a doença, nossa a doença acabou, ai que triste, tá doente. Quantas vezes aquela doença não reestruturou a personalidade de uma pessoa que precisava mexer em tanta coisa? Quantas vezes será que um pneu furado não te salvou de um acidente muito maior lá na frente? Então como ficar julgando baseado em programações limitantes de sobrevivência primitivas? Não dá! Você está perdendo seu tempo, você está sendo enganado pela mente que mente. Então, essas duas coisas, primeira, aprender a vigiar os pensamentos para trazer mais as emoções, as perspectivas positivas. E a segunda, não ficar refém dos seus programas para julgar as coisas. Isso são duas coisas fundamentais para lidar com esses processamentos mentais. Nós não temos a menor condição de pegar isoladamente um fato que acontece na sua vida e dizer se aquilo é bom ou se é mal. É menor. Quantas pessoas que ganharam na loteria e o resultado disso foi serem assassinados ou sequestrados? Não dá para você julgar. Não caia nessa tendência natural de sair rotulando e julgando tudo o que acontece com o mesmo programa, porque senão você não vai sair do lugar. É sempre o mesmo rótulo, a mesma coisa, porque são os mesmos programas atuando. Você quer transformar? Você quer melhorar? Você tem que começar a tirar essas pedras dessa fardo que você carrega e eliminar esse fardo. Vá mais leve. Menos julgamento, menos, oh meu Deus. Seja mais presente, aceite mais o que, acredite que existe uma ordem. E use os acontecimentos para você balizar como está o seu estado. Porque se eu estou no estado de harmonia, acontece de um pneu furar, se eu sei que eu estou em harmonia, troca o pneu, tá tudo certo. Qual o problema? O pneu fura mesmo. Para de amaldiçoar. Olha, o que tem de exemplo de pessoas que por um pneu furado perderam um voo, o avião caiu, por um pneu furado ou um sapato apertado não chegaram para trabalhar num prédio que teve um incêndio e morreu todo mundo. Quantos casos a gente ouve na história disso? Certamente você deve ter passado já por alguma situação semelhante a essa. Que tal vigiar esses julgamentos, diminuir? Porque afinal de contas, de novo, se o acontecimento é bom ou se é mal, só o tempo dirá, não é assim? E para encerrar, eu quero contar um conto Sophie, que justamente fala desse assunto. É a história do avô, o pai e o netinho, que eles moravam numa propriedade rural, muito antiga essa história, muito simples essa propriedade. E o avô era muito sábio, era um homem muito sábio, o pai era muito supersticioso. E o menino vivia ali, os três, muito felizes, e o menino adorava cavalo, mas não tinha cavalo, porque eles eram muito simples, e ele não tinha cavalo. E um certo dia, estava passando pela propriedade uma caravana com diversos cavalos, e eles pararam ali na propriedade, porque havia um riozinho, e eles foram lá beber água. E aí o menino, que viu aquele monte de cavalo, ficou todo feliz, foi lá, ajudou a dar comida para os cavalos, ajudou a escovar o pelo dos cavalos, estava todo feliz ali. E o responsável ali por aquela caravana ali, viu o menino todo empolgado, perguntou para ele, você gosta de cavalo? Ele falou, eu amo. Ele falou, olha, eu tenho um cavalo aqui, que ele tá com a pata machucada, ele perdeu a ferradura dele. Se eu der ele para você, você cuida dele para mim? E o menino falou, claro que sim, e ele ganhou. O menino ganhou um cavalo muito lindo, que precisava apenas colocar uma ferradura ali. E o menino muito feliz, e falando do pai que era muito supersticioso, o pai ele tinha uma das superstições dele que é assim, que numa sexta-feira, se o galo cantasse antes das 4 da manhã, isso era um prenúncio de azar. Era uma superstição do pai. E esse dia que eu estou contando essa história, era uma sexta-feira em que o galo cantou antes das 4 da manhã e o pai já acordou e estava pensando, puxa, que azar.
E o avô, que muito sábio, que estava ali presente, ao ouvir o filho dizer, puxa, que azar, né? Porque o galo havia cantado antes das 4, o avô já remendou. Se é sorte ou azar, só o tempo dirá. E no que o menino chegou com esse cavalo que ele havia ganhado para o pai, pai, olha esse cavalo que eu ganhei. O pai falou, filho, que sorte! E o avô falou, se é sorte ou azar, só o tempo dirá. E o menino então, ali cavalgando, brincando com o cavalo, certa vez ele estava ali na floresta, o cavalo se assustou com uma cobra e largou o menino ali e fugiu. O cavalo foi embora. E o menino ficou muito triste, decepcionado, né, deprimido. E o pai, puxa, que azar. E o avô falou, se é sorte ou azar, só o tempo dirá. E passado um tempo, o cavalo voltou, o menino estava lá no mesmo local que havia perdido, o cavalo voltou com uma égua que estava prenha de um potrinho. E o menino então levou o casal ali de cavalos, né, para o pai, pai, olha aqui, ele voltou e ainda trouxe essa companheira aqui que estava grávida. Tá prenha daqui do potrinho dele. E o pai, puxa, mas que sorte! E o avô falou, se é sorte ou azar, só o tempo dirá. E nisso a eguinha teve lá o seu potrinho, passado um tempo ele estava domesticando lá o potro, e numa das tentativas de montar, o potro se assustou, levantou e jogou ele em cima de umas madeiras, e ele caiu e quebrou a perna. E o pai, puxa, que azar! E o avô falou, se é sorte ou azar, só o tempo dirá. E nesse mesmo dia, eles receberam a visita do exército, que estava convocando os jovens para a guerra que havia começado. E o menino não pôde ir, porque estava com a perna quebrada. E o pai, que sorte! E o avô, se é sorte ou azar, só o tempo dirá. E essa história poderia se estender aqui indefinidamente, mas já fica bem claro que não dá para a gente confiar nesses julgamentos, porque se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Zele, vigie o seu estado de harmonia e confie que é esse estado que está se refletindo no que você chama de vida. Se você não está bem, se você está em desarmonia e naturalmente refletindo com situações grosseiras desarmônicas, cabe a você transformar esse estado, trazer harmonia, vigiar e zelar pelas emoções e pensamentos derivados do amor, para que esse novo campo, essa nova geometria do teu ser se reflita no que você chama de palco da vida, com mais harmonia, sorte e bem-estar. Ok? Então, um beijo para todos aqui e até a próxima.